Posto em um videozinho aqui para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da estruturação dos tributos estaduais, do sistema tributário, da parte dele que trata dos tributos estaduais. Nosso ponto de partida é um livrinho bacana aqui do professor Roque Carrasa. Então quem tiver essa edição aí, uma edição mais recente, viu? Pode estudar, certo? Sobre ela. E a gente vai estudar outras coisas também, como federalismo fiscal, etc., nessa parte de conteúdo. E aí, só vou recapitular o que eu falei para o pessoal hoje cedo na aula, né? Existe uma complexidade maior inerente no sistema tributário na parte referente aos tributos estaduais. E isso, obviamente, tem uma razão de ser, porque eu não tenho mais só um ente federativo tributando, exercendo esse poder tributário, exemplo da União, ou daquele bloco de tributos federais que a gente estudou. Agora eu vou ter todos os estados da federação e o Distrito Federal concorrendo, vamos dizer assim, para cobrar seus tributos e, obviamente, agora cobrar os mesmos tributos, né? Então a gente vai ter no âmbito dos estados a tributação sobre circulação de mercadorias e serviços através do ICMS, né, que é uma tributação sobre consumo ou faturamento. A gente vai ter uma tributação sobre a propriedade de veículos automotores, que é o imposto sobre patrimônio, e a gente vai ter a tributação sobre as transferências de bens por ato ou transferências causa-mortes ou por ato intervidos através das doações, né? Mas desde que sejam transferências gratuitas. Então a gente vai ter três impostos principais, que são o ICMS, o IPVA e o ITCD, certo? E aí, obviamente, o que vem à tona para nós é que há uma complexidade maior no sistema tributário, porque esses tributos necessariamente vão precisar de uma norma geral mais completa, mais específica para regulá-los, né? Isso é o que justifica, por exemplo, eu ter um detalhamento maior no ICMS. Eu vou ter uma lei complementar em matéria de ICMS, que é a Lei Complementar 87 de 96, vou ter resoluções do Senado, vou ter convênios em matéria de ICMS, todos mais ou menos trabalhando nessa mesma perspectiva de limitar a competência dos estados, condicionar a competência dos estados, para que não haja guerra fiscal, pelo menos para prevenir os efeitos negativos da guerra fiscal, né? Isso comprova para nós que não basta eu ter norma geral pura e simples através de lei complementar, como a Constituição estabeleceu lá no 146, quando disse que leis complementares criariam, regulariam as formas de exercício da competência e dirimiriam os conflitos de competência tributária, beleza? Então a gente vai ver que no decurso do estudo que a gente fizer na sala, vai haver um papel relevante do Supremo e uma judicialização muito grande dessas questões. Que a guerra fiscal não acabou, longe de acabar, né? A gente vai ter disputa em relação ao IPVA, disputa em relação ao ITCD nos planejamentos sucessórios. A gente vai ter também muita disputa no caso do ICMS, né? Mas houve uma sucessão de emendas constitucionais e decisões do Supremo que mudaram muito a feição do tributo ao longo do tempo. Então, o objetivo desse videozinho inicial é esse, é mostrar para vocês que existe uma complexidade maior na parte referente aos tributos estaduais, porque agora são vários entes federativos legislando, todos com a mesma competência tributária, e, obviamente, os estados, para atrair investimentos, para atrair empresas para se instalarem em seu território, eles vão usar de forma mais ou menos predatória a competência tributária, ou seja, vão ou cobrar tributos de forma discriminatória, ou vão exonerar tributos de forma irresponsável, gerando, obviamente, o empobrecimento dos estados e prejudicando outros estados da federação. Perfeito? Então, esse é o primeiro passo para a gente estudar. Para entender bem a matéria estadual, a gente tem que entender o papel das normas gerais em matéria tributária na Constituição. Vamos lembrar da obra do professor José Sotomayor Borges, vamos nos lembrar da obra do professor Leomar Baleiro, da professora Isabel Deste, nessa parte, referente a normas gerais, e verificar que elas têm três papéis principais, né? Dirimir conflitos de competência, que é o caso, regular limitações constitucionais ao poder de tributar, exemplo
das imunidades, não incidências, competência, princípios, etc. da tributação, e estabelecer normas gerais em relação aos impostos, definindo fatos geradores, base de cálculo, etc., justamente para que haja uma harmonização da legislação, certo? E aí, o último toquezinho que eu dou para vocês é que, como o Código Tributário Nacional é anterior à Constituição de 88, ele não vai dispor sobre esses tributos. Ou não vai dispor, não vai falar nada, ou vai falar de forma muito superficial sobre eles. Então, a gente não vai ter praticamente nenhuma referência aos tributos estaduais no CTN, certo? E aí isso vai gerar duas consequências para fechar que são muito importantes. A primeira delas vai ser que os estados vão exercer competência legislativa plena naquilo que não haja norma geral estabelecendo ou limitando sua competência. E em segundo lugar, eu vou ter apenas o detalhamento do ICMS em uma norma geral, que é a Lei Complementar 87. Há em tramitação no Congresso Nacional uma outra lei complementar, um projeto, de lei complementar, estabelecendo o tratamento a ser dado ao ITCD, especificamente aos bens de estrangeiros. Mas isso aí a gente fala no próximo bloco. Viu? Abração, boa sorte.